5 erros graves e infelizmente muito comuns aqui, típicos entre quem usa a inteligência artificial generativa, coisas que eu vejo literalmente todo santo dia e que precisam acabar o quanto antes. Eu vou te adiantar, inclusive, que cada um dos 5 aqui dói lá no fígado, mas eu vou te falar que o quinto, o último, é o pior de todos, porque toda vez que você usa, acontece e quase ninguém sabe que está vacilando aí nesse ponto, tá bom? Enfim, eu vou partir logo para o que interessa, mas eu te peço aqui primeiro, então, um joinha, se você puder me ajudar a divulgar esse vídeo aqui também, é só pegar o link dele e mandar para 1 ou 2 amigos teus, tá bom? Vamos lá então, o primeiro erro grave aqui da IA, né, de quem usa a IA generativa, é confundir ela com o seu assistente, seu estagiário, seu clone, que basta você pedir para ela, olha, pega o assunto da foto aí e deixa ele mais impactante, maior ou menor, ou deixa a foto mais bonita, né, mais nítida, desfoque o fundo ou coisa do tipo, tá? Eu vou te falar que o ChatGPT começou a caminhar nessa direção, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. No momento, na etapa atual aqui do Photoshop, não é uma boa ideia você usar a IA desse jeito. Eu vou te mostrar o porquê e também o que você pode fazer ao invés para chegar naquilo que você busca e não numa aberração, numa maluquice que eu vejo todo santo dia. Vamos lá? Então olha só, acabei de abrir aqui o nosso Adobe Photoshop Beta e importar 2 fotos diferentes para que eu tente aqui algumas operações variadas nessas 2 fotos para a gente ver junto se vai funcionar ou não. Então, nessa foto aqui talvez eu possa pedir para o Photoshop aumentar automaticamente, né, o tamanho da águia, e nessa outra aqui, quem sabe, vamos ver, ó, melhorar um pouquinho a nitidez. Convenhamos que tá bem nítido já, mas vamos tentar melhorar isso aqui e ainda, quem sabe, desfocar o fundo. Vamos lá? Primeiro passo aqui então é selecionar o canvas por completo. Eu posso usar o atalho Ctrl A, Command A, ou vir aqui e manualmente selecionar tudo desse jeito. Agora aqui embaixo na barra de ferramentas contextual eu posso colocar o seguinte, ó, desfocar o fundo da foto. Próximo passo é apertar aqui no botão de gerar e vamos ver o que vai voltar aqui da caixinha misteriosa da IA. Ok, não era bem isso que eu tinha em mente, mas é uma foto desfocada. Eu vou dar isso aqui para IA, mas convenhamos, não tem nada a ver com a minha foto original. E se eu for passando aqui pelas variações, as 3 que eu recebi, e se eu continuar gerando, eu posso apostar que eu não vou chegar no resultado que eu quero. Vamos tentar outra coisa então, ó. E ao invés de lidar com a foto inteira, eu vou fazer uma seleção do assunto automaticamente, usando esse atalho aqui, ó, selecionar objeto, no caso o assunto da foto, e tipicamente é uma seleção bem feita, ó. Beleza? Agora eu posso vir aqui embaixo então e colocar o seguinte, ó, tornar mais nítido ou melhorar nitidez, né? Não importa, né, as variações que você experimentar, o resultado vai sempre ser o mesmo. Então, vou apertar aqui em gerar e agora certamente vai funcionar, né? Olha lá, era exatamente isso que eu queria que a IA devolvesse para mim. Tô impressionado com a habilidade de ler mentes. Olha que coisa bizarra, meu Deus do céu. E esse outro aqui então nem se fala. Vamos ver a terceira sugestão. Sério, horrível, horrível, horrível. Então, vamos lá para a segunda foto. E nesse caso aqui eu vou tentar aumentar o tamanho da águia. E para isso, vou fazer uma seleção manual aqui, pegando o laço. Vamos marcar essa área aqui, legal. E agora eu posso escrever o que? Aumentar o tamanho da águia, por exemplo. Faz bastante sentido, né? Não tem como interpretar isso aqui errado. Apertar em gerar e vamos ver. Ok, é uma águia maior, mas vamos aproximar aqui, ó, e ver de perto o antes e o depois. O antes e o depois é uma outra ave completamente diferente e, convenhamos, bastante bizarra, né? Olha isso. E se eu for tentar olhar as outras variações, vai acontecer a exata mesma coisa, que não é nem de longe aquilo que eu queria que tivesse acontecido, né? E para fazer então, né, para aumentar o tamanho dessa ave aqui na minha foto, eu tenho formas diferentes de fazer. Uma que eu poderia tentar agora é a seguinte, ó, usar o atalho aqui de baixo, selecionar objeto. Agora eu posso usar o atalho aqui no meu teclado, Command J ou Ctrl J, e transformar aqui essa cópia, né, com o atalho Ctrl T ou Command T, e aumentar, né, na proporção que eu bem entender, chegando aqui no resultado
muito melhor e mais próximo daquilo que eu gostaria do que, né, esse outro sugerido aqui pela IA, que sinceramente não deveria agradar ninguém. E nessa outra foto aqui, como é que eu melhoraria, por exemplo, primeiro aqui a nitidez? Eu poderia pegar, ó, e criar uma cópia da foto, basta eu clicar, arrastar aqui para baixo, e tem várias formas de fazer isso aqui, né, pessoal? Uma bem simples é a seguinte: basta vir aqui em filtro, depois outros, alta frequência, e aqui eu vou deixar um valor bastante audacioso de 3 pixels, legal. Vou vir aqui na barra de mesclagem, escolher a opção sobrepor e tá lá. Vamos comparar o antes e o depois. O antes e o depois ficou mais nítido e o assunto continua o mesmo da foto, né? E para, sei lá, desfocar o fundo, eu posso usar a IA também de uma forma mais inteligente, que seria marcando essa foto. Vou criar uma cópia dela mais uma vez. Legal. Posso vir aqui agora em filtros, depois Neural Filters ou filtros neurais e localizar aqui na lista essa opção aqui de desfoque de profundidade. E se você for experimentando aqui com as configurações, você certamente vai chegar em um resultado muito melhor do que aquele entregue pela inteligência artificial generativa. E o segundo problema aqui, novamente uma confusão. Muita gente confunde a IA com o Aladdin, onde com um passe de mágica ela conseguiria aqui converter, transformar, né, um Fuca velho baleado numa Ferrari F40, um Lamborghini Huracan, uma Tech Pix do Nikon top de linha, uma Canon R5 e assim por diante. Não é assim que as coisas funcionam ainda, então vou te mostrar na prática aqui o problema e também a solução, o que fazer ao invés. Legal, vamos supor então que eu quisesse trocar aqui esse Lamborghini lindo e nervosíssimo que eu estava pilotando naquele dia por, sei lá, uma Ferrari. Então, vou pegar aqui o nosso laço, fazer uma seleção bem generosa aqui ao redor do assunto, tipo isso. E posso digitar aqui agora, trocar por uma Ferrari F40, por exemplo, apertar em gerar e vamos ver se vai dar certo. Olha só, perfeitamente uma Ferrari F40 aqui numa cor linda, olha que coisa sensacional, hein? Horrível resultado, péssimo, já vou te mostrar o que é isso, meu Deus. Eu vou te mostrar uma forma alternativa de chegar em resultados um pouquinho melhores do que esse aqui, tá? E nessa outra foto, por exemplo, vamos supor que eu quisesse trocar então essa Canon 80D por uma Nikon específica. Então vou fazer uma seleção aqui só ao redor da câmera, desse jeito. E vou colocar aqui então, mais uma vez, trocar por, vamos colocar o que? Uma Nikon D850. Vou apertar aqui em gerar e vamos ver. Olha só, ele criou aqui uma espécie de câmera, né? Certamente não é uma D850, né? Ou quem sabe nenhuma outra que você já tenha visto antes. E a razão pela qual isso aqui não funciona, tá? Quando você especifica marcas, modelos, fabricantes, a IA não está preparada ainda para lidar com esse tipo de coisa. Então, ao invés de colocar aqui uma Ferrari, por exemplo, eu colocaria o seguinte, ó, por um carro esportivo vermelho, por exemplo. Vamos ver o que vai voltar. Olha só, ainda bastante ruim, mas muito melhor aqui, num caminho que se assemelha mais a um resultado que você pode estar buscando ao digitar esse tipo de coisa. Então evite colocar modelos, marcas, fabricantes, porque a IA aqui generativa do Photoshop ainda não está preparada para lidar com esse tipo de coisa. E o terceiro vacilo colossal aqui é confundir a IA, ou seja, mandar para ela aqui, ó, comandos, prompts confusos, com múltiplas interpretações, ou pior de tudo, sem pé nem cabeça, né? Quando você faz isso, você quebra as pernas da IA aqui no meio e o resultado tende a ser sempre o mesmo. Quer ver? Olha só. Então olha só, nessa altura do vídeo aqui você viu já alguns ótimos exemplos do que não fazer e aqui eu vou te dar um outro clássico, tá? Quando as pessoas usam aqui a IA generativa, é muito comum elas confundirem aqui ao digitar coisas que não parecem confusas, como por exemplo, ó, trocar o camelo da foto por um elefante. Não tem nada de confuso para nós, para qualquer ser humano que lê isso vai entender que eu quero um elefante aqui no lugar do camelo. Mas será que é isso que a IA vai entender? Vamos conferir aqui, ó.
Não, ela não entendeu, ao invés ela colocou aqui um outro camelo, né, um bicho estranho aqui, um dromedário, sei lá, mas não tem elefante nenhum aqui na foto porque eu coloquei a palavra camelo aqui, confundi as coisas e acabei atrapalhando aqui a vida da IA. Ao invés, se eu quisesse um elefante, basta eu colocar ali, ó, elefante, simples assim, e agora eu tenho certeza absoluta que a IA vai entender que ela tem que trocar esse assunto por um elefante e tá lá, você pode ver claramente que o resultado agora tá mais alinhado com o meu desejo e pedido aqui, porque eu não confundi ela com a linguagem mais simples que eu usei. Vamos que vamos aqui então para o quarto erro grave, e vou te lembrar novamente que o erro seguinte, aqui o de número 5, né, é o pior de todos, então por favor me prometa que você vai segurar as pontas aqui e ficar até o final do vídeo, tá? O quarto erro grave aqui então é você abrir o Photoshop e começar a usar a IA sem primeiro me deixar aqui um tapa no botão de gostei. Se você gostou do vídeo até agora, maravilha, fico muito feliz com isso. E vou te convidar também a considerar seguir esse canal. Se você ama fotografia, esta é a sua casa. Agora sim, recado dado, vamos em frente. O quarto erro grave é você fazer seleções ruins e passar para a IA trabalhar. Quando você faz isso, você limita muito ela e o resultado vai sempre ser aquém do que poderia. Quer ver? Olha só. Você está vendo aí só um trecho da minha aula completa lá na Academia de Fotografia só sobre como trabalhar com seleções quando o assunto for inteligência artificial generativa, de tão importante que esse negócio aqui é, tá? Basicamente, quanto mais específica for a sua seleção, mais especializada e restritiva, piores os resultados, porque você vai dar menos liberdade criativa aqui pro Photoshop. E quanto maior, mais folgada e menos restritiva, melhores os resultados vão tender a ficar aqui no final de contas. Inclusive, importante eu falar também que o formato das suas seleções vai influenciar e muito o resultado final também. Por exemplo, se você fizer ela aqui no formato específico, né, como você está vendo aí, você vai pedir para o seu retorno ser mais próximo daquele formato, enquanto se você fizer algo mais folgado, quadrado e grande, tipo essa outra aí, o resultado pode vir em qualquer formato e nenhum formato específico ao mesmo tempo. Então, muita atenção aqui nessa parte das seleções, hein? Finalmente chegamos aqui ao quinto erro, o maior e pior vacilo que você pode fazer quando usa a inteligência artificial generativa do Adobe Photoshop, pelo menos aqui na etapa atual, na versão beta do programa, tá? Uma coisa que acontece por debaixo dos panos e muita gente nem sabe o que está acontecendo, e quando você vê bem de perto, talvez seus olhos se esbugalhem porque o rombo nas suas fotos é bastante grande. Quer ver? Olha só. Então, se por um lado hoje em dia fazer esse tipo de coisa aqui nas suas fotos é quase injustamente fácil, né? Ou seja, trocar qualquer área por qualquer outra coisa está aqui a literalmente 1 ou 2 cliques de distância e o resultado fica, sei lá, olha aí, muito convincente, qualquer pessoa pode acreditar que é real, que isso foi fotografado. O fato é o seguinte, se a gente for examinar de perto, fica gritante a diferença aqui, escancarada, né, a diferença de detalhes e nitidez entre a foto original e essa parte que foi gerada pelo computador, tá vendo? E o problema é que tem muita gente que não sabe que isso acontece e acaba passando vergonha por aí. Existem coisas que você pode fazer para tentar equiparar um pouquinho essa diferença gritante, porém muita gente não sabe e, como eu disse, passa vergonha. Uma coisa que você pode fazer é que logo de cara, antes da tecnologia evoluir aqui e as gerações ficarem mais parelhas, né, entre a foto e essa parte artificial, é fazer gerações menores. Então, não marcar o rio inteiro como eu fiz, mas ir gerando aqui pedacinho por pedacinho, porque a imagem retornada para você vai ter mais qualidade assim. Então, basicamente, você vai construindo aqui um quebra-cabeças peça por peça. E eu vejo esse mesmo problema aqui acontecendo quando as pessoas fazem esse outro tipo de efeito, que é expandir a foto, né? Ou, sei lá, meio que converter uma foto horizontal para vertical e vice-versa. Fica legal quando a gente vê de longe, mas ao olhar de perto, qualquer pessoa vai ver na hora que existe uma diferença gritante de qualidade de imagem entre a foto real e aquela parte que foi gerada artificialmente. Então, pelo amor de Deus,
Muito cuidado aqui com as suas gerações a partir de hoje, hein? Agora é o seguinte, ó, para aprender muito mais junto comigo aqui, bem passo a passo e no ritmo que você quiser, eu recomendo que você acesse agora então academiadefotografia.com.br e vamos em frente. Esse aí é o meu mais novo curso de fotografia que vai levar você pela mão até as melhores fotos de toda a sua vida, te ensinar fotografia de cabo a rabo, inclusive essa parte importantíssima aqui da edição fotográfica com ou sem a inteligência artificial, tá bom? Então, mais uma vez, academiadefotografia.com.br. Eu fico por aqui então, até a próxima, um forte abraço, ótimas fotos e tchau, tchau.